E nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha opinião e o meu gosto pessoal em relação a aparelhos que têm grave inicial e em relação a aparelhos que não têm grave inicial. Nesse vídeo também eu vou estar citando alguns aparelhos que eu tive, então caso você tenha hoje algum desses aparelhos que eu já tive, não se sinta ofendido, porque afinal de contas essa é a minha opinião dentro do meu gosto pessoal. Lembre-se sempre, cada um vai ter um gosto pessoal, cada um vai ter uma afinidade maior por uma determinada marca, mas nesse vídeo eu vou estar compartilhando a minha opinião, o do porquê gostar mais de um do que do outro. E com certeza nesse vídeo vocês vão ver que tem coerência aquilo que eu vou estar compartilhando com vocês. Então fiquem comigo até o final do vídeo, porque com certeza vocês vão gostar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu quero pedir a você que está conhecendo o canal agora e ainda não é inscrito nesse canal, aproveite o momento, se inscreve no canal, deixando sempre o seu like, ativando o sininho para estar recebendo as notificações. Após o encerramento desse vídeo, deixe o seu comentário abaixo e compartilha muito esse vídeo com os seus amigos, convidando-os aí também para que possam conhecer o canal e se inscreverem no canal. Beleza, meus amigos? Já pedi para vocês também, que se por um acaso não assistiram aos últimos vídeos do canal, assim que encerrar esse vídeo, claro, né, com fones de ouvido, quero pedir a vocês que retornem aqui, tá na parte dos shorts do canal. Para quem não sabe, os shorts são os vídeos de até 1 minuto, né? Então aqui eu pude colocar a JBL Paribox Ultimate em 50% do volume tocando funk, pude colocar ela reproduzindo uma música ali, onde mostra como é a parte dos agudos dela, né? Que diga-se de passagem para mim, em agudos é o melhor aparelho que eu já tive, enfim, parte de qualidade no geral, né? Mas enfim, aqui tem vários vídeos, tá? Então peço a vocês aí que retornem, deixando sempre o like de vocês e o comentário também, beleza? Pedir a vocês também que se não assistiram aos vídeos anteriores do canal, onde eu fiz o duelo aí, comparativo entre Max 9000 e JBL Paribox Ultimate, assim que encerrar o vídeo, novamente, fones de ouvido, assistam lá e deixem um like e o comentário de vocês, beleza? Bom, meus amigos, nesse vídeo eu vou estar compartilhando algo com vocês que eu já venho conversando com um amigo ou outro aqui no privado, sobre essa questão do grave inicial, né? Porque às vezes tem certos comentários que a gente recebe e às vezes não tem coerência. E o que eu vou estar compartilhando com vocês aqui com certeza tem coerência, tá? Recentemente mesmo eu ouvi assim, determinado aparelho da Sony ganha de determinado aparelho da LG. Eu não vou citar modelos aqui, tá? Nesse momento. Aí eu fiquei pensando assim, mas o que é ganhar para essa pessoa? O som estar no volume 50, se esguelando, aí isso é ganhar? Porque pensem vocês aqui se tem coerência ou não. Se a gente for considerar que uma música, no básico do básico do básico, ela tem grave, médio e agudo, e você pega um determinado aparelho, você coloca ele na metade do volume, ele não tem grave, você tá ganhando no quê? Então assim, eu particularmente tive aparelhos aqui, como o Sony Shake X3D, o Sony M80D, que na parte do volume final, realmente, se você for colocar alguns aparelhos ali do lado deles, com a mesma potência RMS, na parte do volume, do médio, do agudo, com certeza eles vão levar. Porém vão perder no subgrave, porém vão perder no grave inicial, né? Então assim, um aparelho que de repente só entrega tudo que tem no volume final, no volume 50, ele tá ganhando no quê? Porque ninguém vai ficar que nem um tonto, que nem um doido o tempo inteiro ouvindo um som no volume máximo, nem dá. Se o telefone tocar, você não vai conseguir ouvir a ligação. Se alguém te chamar, você não vai conseguir ouvir. Aí quando você reduz o volume do som pro volume 25, 30, é só médio e agudo. E poc-poc. Então assim, quando a gente fala que um som ganhou do outro, é um negócio muito complicado. Porque quando eu ouço uma música na metade do volume, por exemplo, 9, 10, 11 horas da noite, e esse aparelho ele não me dá um grave, ele não me entrega um grave em volume inicial, em meio volume, eu não estou ganhando, eu estou perdendo. Então quando eu falo que um aparelho da Sony ele ganha de um aparelho da LG, eu tenho que saber conversar, saber trocar uma ideia, mas tem gente que eu acho que é meio sem noção, não consegue conversar às vezes. Porque assim, um aparelho para ganhar do outro, ele tem que ser melhor do que o outro em tudo. Não adianta no volume 50 se esguelando ele ter mais SPL e ter mais médio e agudo.
Isso não é ganhar. É como eu bem falei, a partir do momento que eu tenho um aparelho que no meio volume, né, eu quero, por exemplo, curtir uma música de noite, só que eu não quero incomodar os vizinhos. Aí eu coloco o som na metade do volume, eu só tenho médio e agudo e poc-poc, aí eu pego de repente um aparelho da LG, e aí no volume inicial, meio volume, eu tenho grave, médio e agudo, qual que está sendo melhor? O LG está sendo melhor, porque ele está me entregando tudo que a música tem em baixos volumes. Agora, é claro, né? Também a gente tem que sempre relembrar que tem aparelhos da LG também, que quando você coloca no volume inicial e meio volume, já não tem uma qualidade muito boa. Tem aparelhos da LG que só abrem um médio e agudo lá no volume final. Só que, é o que eu costumo dizer, médio e agudo no mini system, você faz uma alteração, uma modificação, você consegue melhorar. Agora, como que você faz para arrumar um grave de um som? De um som que já foi fabricado para ter grave só no volume 50. De um som que foi fabricado para não ter grave de jeito nenhum. Como que você faz para arrumar isso? Então, assim, tem coisas que são irreversíveis. Tem coisas que vocês conseguem arrumar. A parte de médio agudo e o mini system é a coisa mais fácil de arrumar. E o grave? Como que faz para ter grave inicial? Como que faz para ter um grave no meio volume? Como que faz para ter isso? Eu não tenho o que fazer. Então, assim, quando for para desmerecer um produto, por ele ter mais potência final, você tem que entender que um som ele não ganha do outro em tudo. É igual o duelo comparativo que eu fiz aqui, a pedido de algumas pessoas, entre JBL Paribox Ultimate e Panasonic Max 9000, na parte de qualidade, subgrave, até mesmo o grave inicial, né? Por mais que aqui tenha um grave inicial, você coloca no volume 23, 25, você já sente aqui um grave presente, né? Evidentemente também por ter os subwoofers de 15 polegadas, ali ela vai ter mais coisas a oferecer musicalmente, né? Ela é mais completa, ela é mais rica em áudio, né? Porém, aqui no grave de ataque, né, no volume final, no SPL, vai ser maior. A pancada do Max 9000 é mais forte que os graves, né, que a pancada da JBL Paribox Ultimate. Então, assim, não vai ter nunca uma marca que vai ganhar de outra em tudo. Então, assim, voltando aqui na parte de Sony e LG. É legal, é até importante eu estar falando de aparelhos que eu tive e não de aparelhos que eu tô no momento, porque senão a pessoa já pode deduzir como fanboyzice. E comigo aqui não tem isso, tá? Por exemplo, outro aparelho também, o Sony M80D. É um aparelho que eu tive aqui. É só você ver os vídeos anteriores aí. Se vocês observarem, foi um aparelho que eu gostei bastante, da qualidade média e agudo. Só que, para você ter um grave nele, você tem que selecionar a música e o grave tem que estar no volume 50. Ou seja, quando eu queria ouvir ele durante a noite, no volume 30, 35, era só médio e agudo, não tinha grave. Entendeu? A depender da música, você tinha alguma batidinha, né? Por outro lado, você tem alguns aparelhos da LG que quando você coloca no volume 15, 18, você já tem a presença do grave. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu sempre vou dar prioridade para aparelhos que tem grave inicial. Eu não estou falando isso apenas porque eu tenho JBL, né? Porque quem tem JBL ou já ouviu tocar sabe, né? Que a JBL ela foca muito nessa parte do grave inicial, né? Então, assim, pra quem não vai ficar ouvindo o som que nem louco o tempo todo no volume 50, no volume máximo, esses aparelhos que entregam o grave inicial, você consegue ter tudo da música em baixos e volumes medianos. Tem aparelho que para você ter o grave da música, o volume tem que estar no máximo. Isso é ganhar para você? Explica para mim isso. Ah, tá, o Sony ganhou do LG. Tá, beleza, mas ganhou se esgoelando no volume 50? Aí é melhor? Então tem pessoas que não têm a capacidade de conseguir entender isso. Que não tem essa de tipo assim, um aparelho vai ganhar definitivamente do outro. Vai ter casos que quando a gente compara aparelhos que têm particularidades, em alguns pontos, um vai ser um pouco mais forte, um vai ter um médio um pouco melhor, o outro vai ter um agudo mais presente, isso aí acontece. Mas quando a gente compara marcas diferentes, o negócio fica difícil. O negócio fica difícil, né? Então a gente tem uma particularidade quando a gente tem um aparelho da Panasonic, a gente já tem uma particularidade quando a gente tem um aparelho da LG, a gente já tem uma outra particularidade quando a gente tem um aparelho da Sony. Só que o que eu quero explicar para vocês é que quando a gente fala que um aparelho ele vence o outro, a gente tem que entender que ele vence em alguns pontos, ele ganha em alguns pontos. Agora, para ser superior em tudo, aí é que tá o negócio. Porque, por exemplo, é a questão aqui do Max 9000. O Max 9000 eu já falei diversas vezes. Ele não é o melhor aparelho em médios, em agudos. Né? Eu tenho aqui a JBL Paribox Ultimate, ó. Para qualidade eu tenho só ela. Entendeu? Só ela só.
Entendeu? Então, assim, ele é muito superior em médio e agudos em comparação ao Panasonic Max 9000. Assim como tem mini systems que são melhores em médios e agudos que o Max 9000, aparelhos grandes também. Só que o SPL, né, que o Panasonic Max 9000 entrega no grave de 15, né, sem ficar fedendo resina no volume final, alguns aparelhos que eu tive já não conseguem fazer, né? Eu tive aparelhos com woofers de 15 polegadas, né, que tinha mais qualidade que o Max 9000. Porém, quando eu colocava no volume máximo, era um fedor de resina lascado dentro de casa. Então, assim, isso é ganhar? Eu prefiro ter o Max 9000 com pouca qualidade, porque eu consigo alterar esses médios e agudos, do que ter um som que tem sub de 15 com mais qualidade e no volume máximo fica um fedor de resina dentro da casa. Então, assim, isso é ganhar? Sabe assim, tem coisa que não tem coerência, né? Então, assim, tem aparelho que pra tocar muito você tem que fazer mágica no aparelho, tem que mexer os pauzinhos pro aparelho poder tocar mais. Porque senão o aparelho murcha. Isso é ganhar. Então, assim, essa competitividade, pra mim, ela é uma imbecilidade sem fim. Sabe assim, é um negócio que não tem fim. Tem pessoas que se incomodam com algumas coisas que não tem, assim, sentido se incomodar. Tem pessoas que se incomodam com a compra que o outro faz. Possivelmente é porque a vida de tal pessoa deve estar uma bosta, né? Porque pensa vocês, que merda não deve ser, né? Você tá em casa com a sua família e alguém comprar um aparelho e aquilo tirar sua paz. Deve ser uma porcaria ter uma vida dessa, né? Eu imagino quão triste deve ser. Graças a Deus que eu não tenho esse tipo de problema, esse tipo de inquietação e de infelicidade. Hoje eu sou feliz com as minhas escolhas. Quem me conhece de verdade sabe. Quando não estou feliz ou enjoado, todo mundo sabe que eu pego e vendo mesmo. Teve aparelhos aqui que eu comprei, em alguns momentos eu cheguei a falar que não venderia, mas eu conheci coisa melhor, eu conheci coisa que me passou mais confiança e tchau. Não tem por que tá segurando coisa pra agradar os outros não, entendeu? Tem gente que tem aparelho pra agradar os outros, entendeu? Tem gente que compra o aparelho pra agradar mais os outros do que a si mesmo. Tem gente que compra aparelho só pra mostrar que tem. Então, assim, eu mesmo já não tenho isso, entendeu? Eu já cheguei a ter 4 aparelhos nessa sala, poderia ter muito mais, mas pra quê? É pra mostrar pros outros que pode? Então, assim, tem gente que, infelizmente, é muito sem noção. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis compartilhar com vocês. Não adianta nada falando aqui, principalmente de um assunto que eu tava conversando no privado também. Esse vídeo aqui tá indo sem covardia, tá? Um amigo já sabia também que eu ia entrar nesse assunto. Mas, enfim, quando eu ouço música no volume 25 e no volume 30... e não tem grave, eu não estou ganhando. Musicalmente eu estou perdendo. Tem que ter grave na música. Eu sempre vou dar preferência para aparelhos que tem grave inicial. Philips, LG X-Metal, alguns LG X-Boom, alguns aparelhos da linha Genesis da Sony, JBL. Então, assim, alguns Panasonic também, por mais que tenha uma pancada mais seca, né? Alguns Panasonics vão ter o grave inicial e uma qualidade até melhor do que o Panasonic Max 9000. Tá? Eu tive, por exemplo, o AKX800. Em médio e agudo ele é melhor que o Max 9000. Só que eu não troco o Max 9000 por ele, porque o grave e o SPL do Max 9000 dá por uns 8 daquele. Né? Além da estética e da beleza, né? Então, assim, e é como eu falei, né? Médio e agudo, você consegue resolver. E o grave? Como que faz pra resolver? Então, assim, tem que fazer gambiarra pra ter grave, né? Então, assim, não adianta, meus amigos. Então, as pessoas não conseguem, às vezes, ter essa capacidade mental e cognitiva de entender a opinião do outro, de entender o ponto de vista do outro, beleza? Então, assim, pra encerrar o vídeo, quando você disser que um aparelho ganha do outro, entenda, ganha em um ponto, perde em 2, 3, beleza? Não adianta ganhar do outro aparelho somente no volume máximo e no volume inicial perder. Não ter um subgrave. Ah, mas você tá falando isso, mas o Max 9000 também não tem subgrave, mas ele tem aqui coisas que me agradam. Né? O grave de ataque dele é muito forte. E para subgrave eu tenho ali, ó. Ali tem subgrave de verdade, de 20 Hz a 20.000 kHz. Né? Não é como alguns aparelhos que, entre aspas, tem subgrave, mas a resposta é de 35 Hz para cima, e você só consegue chegar nesses 35 Hz se você espremer o som, forçar o som. Né? Aqui dá 20, 25 Hz de graça, fácil, sem esforço.
Então, assim, eu tenho um aparelho que tem subgrave e qualidade de verdade, entendeu? E aqui eu tenho pra bater, entendeu? Pedreira, paulada, Panasonic Max 9000. Beleza, meus amigos? O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Se vai dizer que ganha, ganha em alguns pontos, perde em 2 ou 3. Beleza? Ganhar apenas no volume 50, na barulheira, no fuzuê, não é um ganhar no todo, é só em algum ponto, naquele ponto, beleza? O vídeo é esse, um forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem um like de vocês sempre e ative o sininho para receber as notificações. Um forte abraço a todos, até uma próxima, valeu!